tudo bem? Sejam muito bem-vindos a essa versão do curso de inverno numa modalidade virtual. É uma novidade para a gente, mas nós gostaríamos de propor essa iniciativa durante esse período tão diferente que a gente está vivendo nesse momento. Eu sou o William, eu sou formado em Ciências Biológicas pelo Instituto Federal de São Paulo e atualmente faço parte do Laboratório de Reparo de DNA do Instituto de Ciências Biomédicas da USP. E eu sou mestrando no laboratório, sou orientado pelo professor Carlos Frederico Martins Menck, e eu fui incumbido para falar um pouquinho com vocês sobre terapia gênica. E talvez você esteja se perguntando, terapia gênica? Nunca ouvi falar sobre isso, ou talvez já tenha ouvido alguma coisa a respeito do assunto. Se você nunca ouviu, se você quer saber um pouquinho mais, fica aí, não desgrude e a gente vai bater um papo sobre isso, tá bom? Eu espero que vocês aproveitem. E quando a gente começa a falar de terapia gênica, vem logo na nossa cabeça essa proposta que na verdade vem aí para revolucionar o campo da medicina de uma maneira geral, pelo menos da maneira com que a gente a conhece hoje em dia. E a terapia gênica, ela se propõe a curar doenças que até hoje elas são incuráveis, como doenças de fundo genético, por exemplo. E até mesmo algumas doenças que têm difícil tratamento ou que também não têm alguma cura estabelecida, como infecções virais e doenças como câncer, que têm acometido diversas pessoas. Uh, então, antes da gente se aprofundar nisso, vamos dar uma paradinha rapidinha só pra gente relembrar direitinho o DNA, dar uma contextualizada nisso? Não sai daí não, vem comigo. A gente começa a pensar em DNA, logo vem na nossa cabeça essa molécula em dupla hélice que está presente em todas as células do nosso organismo. E essa molécula ela tem uma importância toda especial porque ela traz contido em sua estrutura informações que são de extrema importância para o desempenho das funções do nosso organismo. E eu quero agora que a gente passe a olhar para uma região específica dessa molécula. Vamos parar a nossa atenção para essa região em cinza, que nós vamos chamar de gene. Vamos dizer que essa seja uma região que expressa, que produz um produto funcional para o organismo, ou seja, uma proteína, uma molécula reguladora. E para ficar um pouco mais fácil da gente observar isso e entender do que a gente está falando, vamos imaginar uma molécula que essa região ela produz uma proteína bastante conhecida nossa, a insulina, que ela na verdade é um hormônio que é produzida pelo pâncreas, que tem o papel de levar a glicose do sangue para o interior das nossas células. Quando isso acontece, as nossas células passam a usar a glicose como uma fonte de energia. Agora, imagine o que aconteceria se eu mudasse essa sequência, se eu alterasse as informações contidas na sequência de nucleotídeos desse DNA. Bem, o que poderia acontecer e o que acontece em geral é que a minha proteína ela perde a sua função. Eu acabo produzindo uma proteína defeituosa, um pedaço apenas da minha proteína, ou às vezes a gente nem chega a produzir sequer uma proteína. Quando isso acontece, a insulina perde as suas funções, ou seja, ela não desempenha mais aquelas atividades no organismo, fazendo com que surja um quadro patológico, uma doença bastante conhecida nossa, que é a diabetes. E bem, nesses casos, o que é feito é o uso de um tratamento medicamentoso, visando controlar os sintomas do paciente. Mas isso não é uma cura propriamente dita, haja vista que se o paciente deixa de tomar o medicamento, ele volta a apresentar os sintomas que ele tinha anteriormente. Dito isso, você já deve estar começando a correlacionar esse contexto que eu estou apresentando com a ideia de terapia gênica. E se é assim, pega essa ideia, segura, porque a gente vai falar disso agora. Se você, por acaso, está pensando que a terapia gênica é alguma forma de eu modificar o DNA para que ele volte a ter a informação original, você está certo. Realmente, a terapia gênica é esse desenvolvimento de tecnologias capazes de editar o meu DNA numa região específica, lá naquela região onde está a mutação, a fim de devolver a sequência original. Se eu faço isso, eu estou permitindo com que agora o meu organismo tenha a informação correta e o paciente, se ele tiver uma patologia vinculada àquela alteração, ele possa ser curado. Quando a gente começa a falar assim, você já deve estar imaginando várias aplicações para o uso dessa tecnologia, certo? A gente tem várias doenças, como eu já citei no início, de fundo genético. Talassemia, fibrose cística,
síndrome do X frágil, hemofilia, dentre várias e várias e várias doenças. E quando a gente também amplia o nosso olhar, a gente começa a pensar também em infecções virais. Vocês já devem ter ouvido falar que o genoma, por exemplo, do vírus da AIDS, o HIV, ele é inserido dentro do nosso genoma. Então imagina se a gente conseguisse retirar o genoma do HIV do nosso genoma. Seria uma forma de curar as pessoas de AIDS, certo? Agora também comecem a ampliar um pouco isso pensando no contexto de câncer. Pensem se de repente a gente usa essa tecnologia para ativar genes de morte celular. A gente tem genes que fazem isso. Então imagina que a gente direcione esse tipo de edição para células tumorais. E agora eu começo a ativar genes de morte nas células tumorais. Isso seria muito legal para o tratamento de câncer. Ou se eu de repente começasse a ativar nessas células alguma proteína sinalizadora lá na membrana da célula que facilite o reconhecimento do sistema imune, por exemplo, e que ajudasse a combater essas células tumorais ou alguma célula que seja infectada por um vírus. Então, quando a gente começa a pensar nesse cenário, nessas diversas possibilidades, a terapia gênica realmente vem como uma medida, como uma proposição, como uma tecnologia capaz de revolucionar a medicina como a gente a conhece até hoje. Como uma forma da gente começar a sistematizar essas ideias, eu preparei um quadro para a gente falar um pouquinho sobre elas. E basicamente, nós temos que a terapia gênica pode ser aplicada em doenças hereditárias monogênicas, como por exemplo hemofilia e doenças metabólicas, em que a estratégia baseada nesse tipo de terapia seria a modificação direta do gene causador da doença. Mas também a terapia gênica pode ser aplicada no contexto de doenças complexas, multifatoriais ou adquiridas, como por exemplo a AIDS e a doença de Parkinson, em que a estratégia aqui já é baseada numa modulação gênica, ou seja, numa ação de terapia voltada na edição de diferentes genes, ou seja, uma atuação em diferentes locos, em diferentes regiões do meu genoma. Uma terceira estratégia seria baseada num combate a micro-organismos ou células que têm algum tipo de desenvolvimento patogênico. Por exemplo, no contexto do câncer e de doenças infecciosas, em que a estratégia voltada nesse tipo de terapia seria uma ação de imunoterapia por modulação gênica, onde basicamente nós teríamos situações como aquelas que eu mencionei com vocês, em que nós podemos editar células do sistema imunológico para que elas reconheçam mais facilmente um patógeno ou uma célula com algum desenvolvimento fora do normal. Além disso, dentro deste campo, a gente tem as vacinas de DNA, que têm sido bastante promulgadas na mídia recentemente, por conta desse contexto de pandemia que nós estamos vivendo, e é uma nova estratégia, uma nova ferramenta de desenvolvimento de vacinas. Vale ressaltar que essa ideia de terapia gênica ela não é tão nova assim. Na verdade, ela começou em meados da década de 60, década de 70, quando os cientistas eles começaram a se perguntar se não seria possível a gente usar um velho conhecido nosso, os vírus, para fazer entrega de material genético para as células. Se aproveitando dessa maquinaria, desse mecanismo que é inato dos vírus no processo de infecção. E você deve estar se perguntando, nossa, usar os vírus para entregar material genético para a célula, que doideira, né? Enfim. Bom, esse é um assunto que a gente vai ter que trabalhar no próximo vídeo. Então, se você quiser saber um pouquinho disso, assiste o próximo vídeo, comenta, compartilha, deixa suas perguntas e a gente vai conversando a respeito, tá bom? Até já!